Então, eu me chamo Antônia Mota de Castro Memória Ribeiro. Inicialmente, Antônia Mota de Castro, que foi então identificada como a aluna de biblioteconomia do curso da Biblioteca Nacional, exatamente com a dúvida: será a mesma pessoa? Antônia Mota de Castro ou Antônia Mota de Castro Memória Ribeiro? Então está confirmado hoje que sim, é a mesma pessoa. Só que ao casar, muito vaidosamente, achar que se eu tirasse os meus primeiros sobrenomes de solteira, eu não seria identificada mais tarde como aquela Memória Ribeiro que tinha casado. Eu tinha de me identificar para as pessoas que me conheceram até aquela época e a partir daquela época com esse novo nome. Então, conservei o Antônia Mota de Castro, que é o meu nome de família, de estudante de biblioteconomia, né? E depois, na profissão, também comecei como Antônia Mota de Castro, ainda bem suavemente, que ninguém conhecia, aliás, continua às vezes conhecida para os bibliotecários que ainda seguem a história da catalogação ou acompanham os meus livros. Fora disso, não. Hoje são só os grandes mestres e doutores, né? Porque eu tiro o chapéu, sim, é outra classe de pessoas. Não é aquela professora que nós iniciamos lá no iniciozinho mesmo de biblioteconomia. Grandes nomes, mas que não tinham aquele status de mestres e doutores e pós-doutores, como são os acadêmicos hoje, não é? Então, chamo Antônia Mota de Castro Memória Ribeiro e que continuo usando Memória Ribeiro, porque a partir dessa adoção da parte do nome, eu passei a ser conhecida como Antônia Mota, Antônia Memória, e não Antônia Mota, já ficou para trás. Então, aí o meu ex, eu tenho um ex, e ele diz: vou cobrar royalties, porque você comercializa com o meu nome. Né? Porque eu, Antônia Memória, eu só... é de Antônia Memória? Então eu não sou mais a Antônia Mota, eu sou a Antônia Memória, que já não sou mais, mas continua no nome. É nascida em Diamantina, né? Interior de Minas Gerais, cidade de JK, o criador de Brasília, né? O nome, o expoente de presidente máximo do Brasil. Tem que fazer política, né? Que eu não posso deixar. E primeiro, estudei, claro, o primário, né, os 4 anos primários, em Diamantina mesmo, escola pública, que só existia escola pública, e fui para Belo Horizonte para estudar em Belo Horizonte, no colégio interna, colégio de freiras das Salesianas. Estudei 7 anos interna, fiz curso normal. Por que escolhi? Não, foi aquilo que se me apresentou para fazer, que segundo meu pai, português rígido, rigoroso, ele achava que uma profissão para uma menina, gente, né, de família, seria só professora. Professora, sim, que era uma profissão digna de uma menina, de uma moça que estava começando então. Aí fiz curso normal, formei bem e tal, e voltei para Diamantina, como professora já nomeada do governo do estado de Minas Gerais. Lá fui dar aula em Diamantina. Voltando a Diamantina, eu achei, então, ficar só dando aula, faltava algo. Eu preciso fazer algo mais. E o único curso que tinha em Diamantina era também de professora normal, que eu já tinha feito, e técnico de contabilidade. Eu falei, é esse que eu vou fazer, para preencher o tempo, estudar alguma coisa. E adorei o curso técnico de contabilidade. Eu me entrosei mais com a matemática, com a estatística, do que com a filosofia, com a metodologia da escola de normalista, como nós tínhamos então naquela época. Então, fiz assim com gosto de fazer e superei aquela turma. Eram meninos do Banco do Brasil, gente, não sabe, cobras na matemática, e eu consegui aparecer nesse curso. Mesmo sabendo da concorrência daqueles moços do Banco do Brasil, né, cheios de empáfia, e eu lá, aquela abelhinha querendo superar os meus colegas. Superaram, concorrer. A intenção não era superar, mas tinha de concorrer no mesmo nível. Fiz ótimo curso e tal. E ao estar, né, fazendo esse curso, eu já não era mais a professora primária.
Juscelino criou a Faculdade de Odontologia de Diamantina, isso tem a ver com o meu título bibliotecário. Criou a Faculdade de Odontologia em Diamantina e, como eu tinha um padrinho de batismo, não era padrinho indicador de cargo profissional, não. Ele me batizou quando ele era amigo do meu pai, continuava amigo, mas mais distante, porque ele passou a ser um amigo na esfera política de Juscelino, esse Gilberto Guerra, que foi meu padrinho de batismo. E então, quando foi criada a Faculdade de Odontologia de Diamantina, a minha mãe falou com o meu padrinho, ele esteve em Diamantina, já não morava lá. Olha, você tem a sua afilhada é professora e é exímia datilógrafa, olha o meu título, exímia datilógrafa. E precisava de gente que sabia datilografia, não existe mais datilografia hoje em dia. E que precisava de secretária na faculdade. Lembra da sua afilhada? Ela está trabalhando para o governo de Minas Gerais, não se pagava antigamente, vocês agora no Rio de Janeiro estão vivendo uma situação semelhante, que passa um mês ou dois sem pagar o funcionário público, mas isso era coisa constante no funcionário do estado de Minas Gerais, que era o meu caso, professora. Ficava 2, 3 meses sem receber, tinha de dar aula extra, particular, para poder ter um dinheirinho para ir para o cinema. O cinema de 3 mil réis um ingresso, mas tinha de fazer extra, porque a gente não recebia do estado. Mas enfim, fui nomeada escrevente datilógrafa da Faculdade de Odontologia. Nisso comecei a trabalhar com muito gosto, sempre tive vontade de fazer as coisas bem feitas. É o que aconteceu aqui, que eu queria dar uma coisa bem feita, bem pesquisada, com documentação, e realmente fui pega de surpresa e convencida de que eu tinha de falar assim mesmo. Tudo bem, estou aqui falando. Mas cheguei e vi que tinha. Primeiro comecei, os primeiros ofícios que foram datilografados foram feitos por mim naquela faculdade de odontologia, começando numa escola pública que eles aproveitaram o espaço para se montar o primeiro curso de odontologia em Diamantina. E eu, a primeira escrevente datilógrafa. Então, eu que era exímia datilógrafa, estava no ponto certo. Aí me vi diante de uma máquina Olivetti, com aquele carrão. Vocês não conhecem máquina de escrever, né? É só a Simone, talvez, e Eva, vocês meninos não. Aquela máquina enorme que eu nunca tinha visto e que era a Hamilton. Eu aprendi datilografia, não sabe? Naquela máquina antiga da Hamilton, não sabe? Com aqueles botões já amarelados, até meio quebrados. Então foi assim que eu tirei meu diploma de datilografia. E ali me vi diante daquilo, e cada erro que eu fazia, eu pegava a folha e guardava na gaveta, porque eu não sabia como é que corrigia. Eu era exímia datilógrafa, como é que erro? Como é que datilografando ofícios eu apresentar erro? Então, no fim do dia, era aquele mundo de papel. Isso aí pode até esquecer, porque foi um prejuízo para o meu governo, porque depois eu conheci que tinha corretivo. Tinha um corretivo para se colocar, não precisava de ficar mudando papel, embolando os papéis. Aí eu chegava em casa: mãe, por que você me disse que eu era exímia datilógrafa? Eu vou escrever de vez em quando aquele erro. Não, mas você vai dar conta. Aquela que incentivava, vai em frente. E assim, chegou um ponto, fazia os primeiros relatórios para o MEC, que era o curso reconhecido pelo MEC. Só nós éramos uma faculdade ainda estadual. Mas tínhamos de mandar para o MEC toda a história, o currículo, tudo aquilo que acontecia, as provas. Os estudantes eram 17 estudantes iniciais desse primeiro curso de odontologia. E eu procurei dar formatação àqueles relatórios. Quer dizer, me vi uma professora primária diante de burocracia, né, diante do MEC, mas eu fiz o máximo, procurei melhorar o melhor que eu podia e fazia com muito gosto, mandava tudo direito. E aí os diretores
E os professores de odontologia vinham de Belo Horizonte para Diamantina para dar o curso em Diamantina no final de semana, porque eles eram professores da UFMG. Só que iam a Diamantina, né, o doutor Rubens Guzero, o diretor, o doutor Fausto, doutor Walter, aqueles expoentes da UFMG que iam a Diamantina dar curso de odontologia nessa faculdade. E nessa ocasião, esses professores viram da minha dedicação e na minha formatura de contador me deram até de presente uma caneta, como é que era? Tinha coisa 51, qual que era? Eu esqueci o nome da caneta. Eu sei que era 51, mas a minha era 61. Não sabe, como presente pela dedicação que eles viram que na faculdade, que eles queriam me presentear com aquela caneta, por causa do meu curso que estava terminando. E com os agradecimentos do corpo docente da faculdade, e aproveitando, no discurso que eles fizeram ao me entregar aquele presente, e falaram: o que você precisar, Antônia, e nós estamos aqui para atendê-la, porque você tem servido bastante aqui a nossa faculdade. O que aconteceu? Uma grande amiga minha que eu frequentava diariamente, ia à casa dela, ela de repente sumiu de Diamantina. Cheguei à casa dela, perguntei: cadê Natália? Não, ela não está, viajou, onde é que Natália foi? Aos poucos, pessoal mineiro também, eles não são tão de se esparramar, não é um carioca que se abre às vezes, e tem certa precaução de ficar conversando. Não me falaram o que Natália tinha saído de Diamantina, para quê, qual a finalidade. Ela como sobrinha de Antônio Torres, um embaixador da área diplomática no Brasil. Ele, quando era também uma pessoa culta, ele doou uma biblioteca que ele tinha, uma grande biblioteca, como essa talvez aqui desse Figueiredo, né, do Guilherme Figueiredo, doou a Biblioteca Nacional, porque é a nossa Biblioteca Nacional, que ia receber aquele acervo, claro, coisas antigas, mais antigas ainda, né? Foi doado esse acervo desse Antônio Torres à Biblioteca Nacional. O que a Biblioteca Nacional fez, justamente, foi procurar um parente do Antônio Torres para fazer o curso de biblioteconomia, para assumir aquela biblioteca, que eles não iam trazer aquele acervo para a Biblioteca Nacional. Ela ficaria em Diamantina, como o acervo da Biblioteca Pública de Diamantina. E para isso precisava de um bibliotecário. E escolheram justamente, né, que foi a parte, não foi política, mas aquilo de merecimento, mais do que uma parente, uma sobrinha de Antônio Torres, para ser a bibliotecária daquele acervo. E ela, bem sigilosamente, quer dizer, não ia ficar programando, propagando aquilo que ela veio fazer ao Rio. Ela veio fazer o curso de biblioteconomia, com uma bolsa de estudo pela Biblioteca Nacional, para fazer o curso de biblioteconomia. Tá bem. Por enquanto eu não sabia de nada. No primeiro período de férias que ela foi a Diamantina, é claro que eu fui visitar a Natália. Natália, como você sumiu? O que está fazendo? Está no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, o meu sonho. Não sabe o que eu conhecia Rio de Janeiro? Por aquela revista O Cruzeiro, as notícias. Não é que eu tivesse a revista, mas eu via, não sabe quem é que tivesse aquela revista para ver as novidades, né? Então, você está no Rio de Janeiro, fazendo o quê? Estou fazendo curso de biblioteconomia, nunca tinha ouvido falar em tal matéria. E já era formada, já era uma professora, era uma normalista, né? Formada, nomeada até pelo governo do estado de Minas Gerais. Depois, fazendo curso de contabilidade, quer dizer, não conhecia, não frequentava uma biblioteca, né? Me restringia a fazer o curso com aquilo que nos oferecia no curso, né? Sem aquela biblioteca fisicamente montada para se frequentar, como hoje nós temos esses acervos maravilhosos. Então, fiquei sabendo que ela tinha ganho uma bolsa de estudo para fazer curso de biblioteconomia, para ser bibliotecária. Eu, como
espertinha como sempre fui, eu fui atrás. Eu trabalhava na faculdade de odontologia, uma escola superior, né, uma faculdade, e eu vi ali um volume da CAPES, né, que é a CAPES, que comanda, eu esqueci, companhia, eu sei que é de pessoal de nível superior, dos cursos, eu não sei mais o nome agora. Então eu fui folhear para ver os cursos que existiam superiores no Brasil, e lá estava a biblioteconomia, da Biblioteca Nacional, e tinha um curso também de São Paulo. Eram 2 cursos, do Rio de Janeiro e o de São Paulo. Do Rio de Janeiro usava o Código da Vaticana, porque era o código que já tinha sido traduzido, facilitando os novos, os alunos que estavam chegando. Nós não tínhamos, antigamente nós não tínhamos aquela coisa de estudar inglês. Estudávamos no ginásio aqueles 4 anos de francês, de inglês pouquíssimo, né? Então eram rudimentos de francês, de latim também. Nós tínhamos esse estudo lá no ginásio. Não é? E que depois do normal a gente já não tinha mais essas matérias, nós tínhamos outras matérias que correspondiam ao curso normal. Então nós não tínhamos um conhecimento de inglês suficiente para estudarmos um código que em São Paulo era o AACR, já era o AACR, os primórdios do ACR2, que naquela época ainda era o AACR, que eu depois até dou história nesse meu livro que vai sair agora do RDA, da história. Nós não estamos vendo coisa nova, coisas que já vêm desde 1901, começando as regras, desde do Cutter, que a gente fala que o Cutter, a gente só conhece a tabela do Cutter. O Cutter foi ele viveu no século ouro da catalogação, não sabe? Ele fez praticamente um código de catalogação, primorosas as regras que ele criou, o Cutter, não é? Até Charles M. Cutter, né? O Charles M. Cutter que foi autor das primeiras regras. Teve as de Panizzi, as 91 regras de Panizzi, que também foram aproveitadas, e essas do Cutter, e da LC também, que juntaram, para começar então a ALA, American Library Association, editar aquele o ACR, né? O Anglo-American Catalogue Rules, não é? Que ainda com aquela estrutura ainda dos códigos anteriores. Quando eu soube, né, que a menina, eu também não conversei nada com ela, porque eu também não consegui também maiores informações dela, ficou tudo em código. Eu que fui atrás do curso no livro da CAPES, em que me deram o nome do diretor do curso, que era o diretor da Biblioteca Nacional, o nome o gramático Celso Cunha. Celso Cunha foi o diretor da biblioteca. É diretor ou presidente? Diretor da Biblioteca Nacional, Celso Cunha. Então, eu sabia que era Celso Cunha. Aí procurei o Celso Cunha. Antigamente tínhamos aquela lista de telefone que as empresas de telefonia editavam os nomes das pessoas com os respectivos telefones. Aí fui atrás do telefone. E nós não tínhamos em Diamantina telefone, só tínhamos um posto telefônico. Então, numa primeira, olha, eu sabia que tinha um curso de biblioteconomia, que formava bibliotecários para trabalhar em bibliotecas, né? E que tinha bolsa de estudo para fazer esse curso, né? Dado pela Biblioteca Nacional. Quer dizer, eu já tinha o nome do diretor e o telefone dele. Aí eu não tinha telefone. Num domingo de carnaval, eu bati para a Rua de São Francisco, olha, a rua íngreme, Diamantina, cheia de ladeiras, e corri no posto de telefone e telefonei para o Celso Cunha, o diretor da Biblioteca Nacional, num domingo de carnaval, tá? É que eu telefonei. Ah, aqui quem está falando é de Diamantina. Ah, de Diamantina, que bom! Quem está falando? Aqui é uma moça de Diamantina que soube que o senhor é o diretor da Biblioteca Nacional e que a Biblioteca Nacional tem um curso de biblioteconomia. Sim, sou eu sim, mas que prazer de falar com uma diamantinense. E eu falei, pois então, eu não sei se chamei ele de doutor, assim,
professor talvez, eu não me lembro mais como eu o tratei. Eu estou aqui porque eu soube que vocês dão uma bolsa de estudos. Sim, damos sim. O senhor me dá uma bolsa de estudos? Dou sim. E eu falei, dá uma bolsa de estudos pelo telefone, que maravilha. E o que é que eu devo fazer? Olha, a única coisa, eu fiquei feliz de poder atender uma diamantinense. Nunca ninguém me procurou para me fazer algum pedido. Então, vou dar a você sim essa bolsa. Vou só pedir uma coisa. Peça ao doutor Fabrino, que é o diretor o diretor da biblioteca que já estava instalada lá, do acervo do Antônio Torres, era um cargo político. Então, um gerente de banco, sabe, doutor Fabrino, que era um gerente de banco, gente importante, gerente de banco numa cidade interior, foi indicado politicamente para ser o diretor da biblioteca pública lá. E Natália, como muito justamente estava fazendo curso para ser a bibliotecária. Tudo certo, dentro da lei, não é? Então, você vai pedir ao doutor Fabrino uma carta de apresentação para formalizar o seu pedido. Eu falei, aí que pegou, porque eu não tenho um pingo de intimidade com o doutor Fabrino. É uma pessoa distante, eu não tenho, sabe, relacionamento social nenhum com esse diretor. Mas onde é que você trabalha? Eu trabalho na Faculdade de Odontologia. Melhor ainda, o seu diretor é que vai formalizar o seu pedido. Eu falei, então aí está tudo certo, porque eles já tinham me oferecido, naquela época da minha formatura, que eu podia, se eu precisasse de alguma coisa, eu pudesse procurá-lo. O que eu fiz, eu era dona da escrita lá, eu era escrevente datilógrafa, que datilografava toda a correspondência da faculdade, os relatórios. Eu já sabia todo o esquema, fiz o pedido do diretor eu mesma, tá? Fiz tudo direitinho e fiquei aguardando a chegada do doutor Rubens no final de semana para dar as aulas que ele tinha de dar. Aí eu cheguei perto dele, antes que o secretário da faculdade chegasse, que ele jamais deixaria eu sair para alguma coisa, porque eu era aquele braço direito dele, aquele que fazia. Ele era o secretário, o homem, um advogado como secretário, mas ele apenas assinava, fazia. Ele não ia deixar eu sair. Então, antes que ele chegasse à faculdade, eu corri para falar com o doutor Rubens Guzera, o diretor da faculdade, que estava chegando já de Belo Horizonte, para ficar aquele fim de semana ali. Aí eu falei com ele, doutor Guzera, tudo bem, bom dia. O senhor me ofereceu um dia, se eu precisasse de algum favor, que eu falasse. Eu vim aqui pedir ao senhor, eu soube que nós estamos com a faculdade aqui, nós temos esse armário de livros, um armário de aço, fechado à chave, com os livros que os professores de Belo Horizonte levavam para as suas aulas de odontologia. Era o que nós tínhamos naquele armário, as 7 chaves, né? Então, ele disse assim, eu falei, eu soube que para ter um bibliotecário na biblioteca da faculdade, né, precisa de fazer um curso, e que esse curso é feito na Biblioteca Nacional. E eu tenho de concorrer a pedir uma bolsa de estudo ao diretor da Biblioteca Nacional para fazer esse curso. E eles me indicaram que tem que ser um pedido oficial do diretor da faculdade. Perfeitamente, pode fazer o ofício que eu assino. Eu falei, já está até feito, está aqui. E ele assinou, eu nunca esqueço do janegão do Rubens Guzella, e eu peguei aquele, muito obrigada, doutor Guzella, fui lá na secretaria, dobrei, botei no envelope, já estava endereçado, e corri de rua abaixo, e corri até os Correios, e coloquei no correio, com medo do secretário chegar e rasgar o meu ofício. Eu não iria para esse... Você vê, foi tudo assim, as tramas. E aí, já estava ganha a bolsa. Aquele ofício foi apenas selar meu pedido. Da Constituição. E eu queria falar com ele, chegar até ele e dizer a ele que eu estava trabalhando àquela altura, já não como bibliotecário, claro, com a formação de bibliotecária, já trabalhando numa constituinte, numa Assembleia Nacional Constituinte, né? Ali ficava atrás do Ulisses Guimarães, tomando nota de toda a falação, toda a discussão da Constituinte, de 87 a 88, eu estive atrás do Ulisses Guimarães,
lá no plenário, não sabe, né, das duas discussões de artigo por artigo da Constituinte, eu acompanhei no meu trabalho, não como bibliotecário, mas como uma que sabe organizar a coisa como eu organizei. Natália Torres é a primeira bibliotecária que eu fiquei conhecendo, né? Quer dizer que ainda a ser bibliotecária, né? Que era minha amiga, e que eu depois... E você não sabe de uma coisa, eu tenho rezado esses dias todos por ela. Ela faleceu há 15 dias atrás, Natália, já com 91 anos. Então, não casou, bibliotecária, mas eu mandei meu livro para ela, então ela me acompanhava à distância, né? Então ela em Diamantina e eu em Brasília. Primeiro contato com a Biblioteca Nacional, já cheguei em grande estilo, a Biblioteca Nacional. Aquela menina, eu conto isso na minha medalha, qual era a minha relação com a biblioteca. Meu primeiro contato com a biblioteca, realmente não foi a Biblioteca Nacional, como é a Biblioteca Nacional, nesse status como é a Biblioteca Nacional. Uma biblioteca que nós tínhamos no Colégio Inter. Eu tinha no Colégio Pio XII, em Belo Horizonte, onde eu fiz o curso normal de professora, 7 anos interno. Eu só tinha, só podia ir à biblioteca naquela sala onde nós tínhamos estantes fechadas a vidro, de portas fechadas. E sabe Deus que tinha naqueles livros, que nós não tínhamos acesso ao livro. Nós não tínhamos acesso um ensino religioso, né? Porque a biblioteca de freiras salesianas, e nós não tínhamos direito, acesso nem à Bíblia, ao nosso a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós não tínhamos acesso à Bíblia, como tem os protestantes. Nós católicos, né, estudantes, claro, outra geração de católicos que não conheço nenhum católico mais velho do que eu que também lesse a Bíblia. Nós éramos católicos de fé, né? Tínhamos essa prática da religião, mas não tínhamos o hábito e o bom hábito de ler a palavra de Deus, né? Então o que a gente conhecia era a história sagrada, aquele recontar para os estudantes chamado história sagrada. E para mim aquilo era romance. A história de Moisés, salvo das águas, eu incrementava, porque eu era sonhadora, menina, imaginava, eu não tinha internet, eu não tinha televisão, eu não tinha nada disso. Eu tinha apenas um domingo, depois do recreio, do almoço, eu jogava bola, né? Não jogava vôlei porque eu era pequena, mas eu jogava outras coisas, jogava tênis de mesa, ping-pong, né? Jogador de ping-pong, e gostava demais e adorava aqueles recreios. E quando acabava o recreio de domingo, aos domingos nós tínhamos 30 meninas poderiam ir à biblioteca, só 30, porque só tinha 30 cadeiras para acomodar. Então tinha de correr para chegar à primeira. Não era tanta procura porque as alunas, era só feminino, as alunas que iam à biblioteca naquela tarde eram aquelas que não tinham visitas ou semanais ou dominicais das pessoas que iam visitá-las. Eu não tinha parente em Belo Horizonte, então eu não tinha visita aos domingos. Então eu só saía nas minhas férias de junho e depois de dezembro que eu saía do colégio. Presa entre 4 paredes, e era a pessoa mais livre que eu me sentia livre, porque eu tinha 100 colegas para brincar, 100 colegas para gritar, para correr no pátio e fazer tinha as distrações, horários de silêncio, tudo como freiras. Mas me sentia livre naquele colégio, com todos aqueles rigores impostos pelo aquele regime. E eu ia, então, o que eu lia? Eu, então, descobri aquela coleção em azul, que era o Tesouro da Juventude, que não é mais esse tesouro. Hoje em dia, o refazer esse Tesouro da Juventude não é mais aquele que depois, anos depois,
Eu comprei o Tesouro da Juventude, querendo reconquistar o Tesouro da Juventude, da minha juventude, e tive uma decepção, não era mais aquele que eu tinha lido, toda a literatura mundial está ali resumida. Eu conheço toda a obra de Shakespeare no resumo do Tesouro da Juventude. A minha cultura literária era do Tesouro, que aquilo para mim era como se fosse um filme, aquilo que eu revia, e a cada domingo, e depois complementava durante a semana com a história sagrada. As histórias sagradas era aquilo que me alimentava, era ficção para mim, porque eu não conhecia aquilo como um livro sagrado. Era história sagrada recontada, não nos termos da Bíblia, que hoje a gente vê, né, dividido hoje para catalogar a Bíblia. Então tem um conhecimento maior. E não tem um bom hábito da leitura, como hoje os protestantes têm, e os católicos também têm. Mas isso para a gente, a essa altura, a gente começar um hábito, um bom hábito da leitura do livro sagrado, é difícil, né? Então nós nos limitamos, por exemplo, os textos, graças a Deus, da missa, né, que são recontados também, que são as leituras, as cartas dos apóstolos, as epístolas dos apóstolos, e aí quando eu me vi realmente diante da Biblioteca Nacional, que claro, também nós não fomos introduzidos à biblioteca naquela suntuosidade, nós fomos introduzidas aos porões da Biblioteca Nacional, era onde o curso era dado, os porões da biblioteca, né? Então, era ali que então começamos vários bolsistas, aí fomos nos contatando. Outra coisa, aquela nossa turma, eram aquelas meninas que eu classifico hoje, quer dizer, depois também, é claro, não só hoje, mas há um tempo logo em seguida, em que eram aquelas meninas da sociedade carioca, sabe? Que eram aquelas meninas com aquelas bolsas, tinha Fusca, tinha uma que tinha Fusca, elas iam de carro para o curso de biblioteconomia, aquelas meninas que queriam curso superior sem ser a medicina ou uma engenharia, uma coisa mais complicada para se passar no vestibular, ou então era como é que fala, diletantismo talvez, fazer biblioteconomia, uma coisa de bibliotecário, de gente de cultura, não é? Então bibliotecário, olha o nível que era, não era um nível tão comum, era um bibliotecário, aquele que era um servo dos servos da ciência. Imagina, era o nosso não tinha isso? Servus servorum ciência, os servos da ciência, os servos dos servos da ciência. A gente não podia nem ser servo da ciência, ainda tinha de ter aquele que ainda nos distanciava da ciência, não é? Então, aquelas meninas nem olhavam. Agora, o nosso grupo de bolsistas, cada uma de um lugar, uma da Amazonas, tinha uma de Minas Gerais também, de outro lugar de Minas Gerais, que eu esqueci o nome, Ana Maria, eu de Diamantina, e uma de Recife, ficamos tão amigas, uma do Espírito Santo, né, de Vitória. Então, era um grupo de de bolsistas, que fizemos depois um vestibular. Vocês perguntaram aí do vestibular. Fizemos sim um vestibular, mas um vestibular específico para os bolsistas, como se fosse formalizar aquilo que já tinha sido selecionado. Tinha de ser, porque nós, distanciados, para divulgar os cursos de biblioteconomia, precisava de ter essa abertura. Não era apenas um curso superior, era um curso que ia favorecer a abertura das bibliotecas e a manutenção das bibliotecas que começaram a surgir àquela época, né? Porque não eram comuns, não eram bibliotecas públicas, nós não tínhamos tantas bibliotecas, algumas cidades sim, as capitais tinham. Então, para atender a demanda, né, das bibliotecas, então precisava de se abrir mão para os bolsistas dos estados, para terem condições de virem a São Paulo ou virem a Rio de Janeiro, se especializar para ser bibliotecários. E eu, então, estava nessa turma. Então, já estava selecionada automaticamente, mas fizemos um vestibular, né? Um vestibular direcionado para aquelas bolsistas. E assim nos fixamos lá. Essa camada social da nossa turma
nem nos, não olhavam para nós, mas nós ficamos muito amigas. Criou-se um grupo de amizade grande, né, daquelas que vieram do interior para atender ao nosso curso. Qual a nossa surpresa? Aquela tirou o primeiro lugar. Eu formei em primeiro lugar. Quer dizer, aquelas todas societies, elas não conseguiram não. Quer dizer, fizeram um bom curso, sabe Deus, assim, se foram ou se levaram a sério. Mas eu levei a risca e aprendi, e fui atrás, e que eu queria aprender, eu queria fazer. As minhas amigas, pois é, Ana, eu não tenho sobrenomes mais, porque me distanciei delas. Tem a Neide Viana Lira, depois batizei uma filhinha dela, depois fui como é que a gente fala? Madrinha de casamento de dessa meninazinha que nasceu também aqui depois que ela formou também em biblioteconomia, Neide Viana Lira, Ana Maria, muito minha amiga de Minas Gerais, que era de Carangola, só não sei o sobrenome mais. Graciema. A Graciema eu devo muito, porque Graciema foi assim, ela foi o caminho para eu chegar ao meu casamento, uma bibliotecária, que não chegou a ser bibliotecária, porque ela teve de interromper o curso dela, porque ela era estudante de biblioteconomia. Já no segundo ano, que nós tínhamos só 2 anos, o curso eram só 2 anos, e a gente estava nesse segundo ano de biblioteconomia, e a Graciema teve de interromper, porque o irmão dela, casado, que tinha 2 filhos, a mulher dele faleceu, ficou viúvo. Graciema teve de largar o estudo e ir correndo para Vitória para ficar com o irmão e a mãe para cuidarem das crianças, filhos, sobrinhos que tinham pequenininhos, coisa de 2 anos e 3 anos, e que ficou sem a mãe. Então o irmão dela ficou viúvo e ela teve de interromper o curso para tomar conta de Renata e o nome da Marcelo, o nome dos 2 sobrinhos dela. Conheceram Oséias? Oséias, ela tinha um anelão, aquilo me impressionava, um anel aqui no dedo mindinho. Ela ficava em pé, sabe, assim, à frente da cátedra, não sabe, e dava com muita mestria. Posso entrar nos detalhes, são as conversas, né? Vamos passar à frente. Então, Oséias dava o quê? Como chamava? Organização de bibliotecas. Oséias, era o nome dela. Agora, o que mais marcou mesmo foi Xavier Placé. Xavier Placé, quando eu morava, gente, no pensionato, acostumado com aquela internato de freira, queria ser livre no Rio de Janeiro, então sonhava, olha, o curso de biblioteconomia ia me dar chance de ser livre do português ferrenho, não sabe? Saindo de 7 anos interna, fui para minha casa mais interna do que aquele internato, porque era o pai rigoroso, que não tínhamos, eu não tinha amigas, nem amigos, imagina, amigos, nem amigas, quanto mais amigos. E eu sonhava ir para um lugar onde eu fosse livre. E eu, então, sonhava com o Rio de Janeiro. Que lugar melhor do que o Rio de Janeiro, que eu só via através do cruzeiro. Tinha acontecido um crime horroroso. O Ronaldo, um playboy, à época playboy, julgou a Ida Cury do não sei que andar lá em Copacabana, e que aconteceu aquele crime. Então eu achava que chegando no Rio de Janeiro era um perigo, que qualquer moça às vezes era raptada e até julgada de cima daqueles prédios. Então eu cheguei com muita cautela, sim, isso é para chegar, e já para fazer curso, mas já sabendo dos playboys que eu poderia encontrar por aqui. Mas enfim, mas eu sonhava então com essa liberdade. E realmente eu vim, mas para conseguir junto ao diretor, primeiro junto ao diretor da Biblioteca Nacional, depois o pedido oficial junto ao diretor da Faculdade de Odontologia, que eu dependia desse pedido, depois chegar
ao Américo, ao pai. Como chegar ao pai para sair daquele regime familiar para vir ao Rio de Janeiro fazer um curso. Veja os caminhos que eu tive de percorrer. Então, esse foi a etapa que parecia mais difícil, mas foi fácil, porque teve de ter um pouco de maestria. Eu já não estava tão satisfeita com o regime rigoroso do secretário, que eu mandava as coisas para ele assinar. Sim, satisfeita ou não, mas eu queria já, o sonho era a liberdade, outra, não aquela aparente, que era o jugo do secretário, mas era um jugo familiar, não é? Que eu sonhava. Eu tinha vontade, o único convívio que eu tinha no meu tempo de estudante era com as freiras. Eu não conhecia o outro lado da vida, o viver em sociedade. A minha profissão, professora primária, eu tinha também um campo restrito lá no interior também. Não tinha vida social, a não ser com os meus alunos, né, que eu convivia. Então, eu tinha essa vontade, eu não posso também me desviar, porque senão eu perco o fio da meada. Eu cheguei perto do meu pai e falei que eu ia vir ao Rio de Janeiro fazer uma prova, não deixou de ser uma prova que era a prova de vestibular. Já estava tudo arrumadinho, mas eu tinha de fazer essa prova de vestibular. Eu falei então com meu pai que eu vinha ao Rio de Janeiro para fazer uma prova, para ser promovida no meu trabalho. Em vez de ser aquela escrevente datilógrafa, eu seria uma bibliotecária. Ia fazer uma prova, não era curso, ia fazer uma prova. Eu vinha fazer uma prova aqui para melhorar a minha categoria funcional na faculdade, que eu já era funcionária, não é? E ele falou assim, mas você sabe, eu já sei porque Natália já me deu... Aí, Natália, filha de um grande amigo dele. Orives como meu pai, tinha a mesma profissão do pai da Natália. Então, eu falei, Natália já me deu a dica. Ela morou num pensionato de freiras, e ela então fez o curso morando nesse pensionato de freiras. Então é como o meu colégio, pai. Então eu vou para esse lugar para poder fazer essa prova. Não era curso, ia fazer uma prova. Não estava mentindo, eu tinha que fazer um vestibular mesmo. E ele então, e você vai sozinho? Eu vou, o senhor pode ficar tranquilo. Então faz o seguinte, depois da sua prova, me chame que eu vou te buscar. Porque ele gostava muito do Rio de Janeiro, não sabe? Mas vinha pouco também, não tinha tanta facilidade de vir. Então vim eu para o curso. E aí fui morar na rua Marquês de Olinda, num pensionato de freiras, né? de freiras, daquelas do chapelão, não sabe? Aquele rigorosa, no fechar a porta. Às 9 horas fechava-se a porta. Então, quem entrou, entrou. Quem não entrou, entrasse, né? Então, era o rigor. Quer dizer, rodei querendo a liberdade e caí dentro desse clima. Mas eu tinha o dia inteiro solta, livre no Rio de Janeiro, não é? Então, eu queria ver se realmente é isso que eu queria dizer. Se eu tinha mesmo vocação para ser freira. Eu só tinha convivência com freira e sentia vontade de ser freira. Por quê? Eu não tinha outra convivência. Eu queria ser livre para poder encontrar esse meu caminho. E vim ser livre através do curso de biblioteconomia, que foi o que me ofereceu àquela época. E eu vim de corpo e alma para fazer isso. E, ao vir ser livre, eu encontrei a biblioteconomia, que hoje é a minha vida. A minha vida profissional se estendeu, mesmo através do meu casamento depois e tudo mais. Eu tenho essa minha profissão, eu dou muito valor a essa profissão. E meus filhos hoje têm muita, queixam muito, porque eu era muito do trabalho. O trabalho não é como trabalho, é como fazer aquilo. Não era só o trabalho como trabalho, é fazer com prazer de fazer. Então fui aprendendo o fazer naquela biblioteca central da universidade, que é a biblioteca, é a escola viva, é uma biblioteca central de universidade. É a biblioteca viva de catalogação. Você tem de fazer, você tem de produzir, você tem de atender os professores com urgência, não é? Então ali foi o meu campo de
prática, né, Biblioteca Central da UNB, e aí para chegar lá também é outra história. Primeiro lugar que eu morei, das freiras, lá na Marquês de Olinda, que é a primeira coisa que tinha uma Nossa Senhora do meu tamanho, tinha à frente do pensionato. Quando meu pai chegou para me buscar, aí já era outra história. Eu ia fazer um curso, porque eu fiz bem a prova. Então, eu aí ganhei uma bolsa de estudo. Eu ia ser paga para estudar. Não se preocupe, meu pai, que ele estava com muita dificuldade para pagar o meu colégio. Eu vou continuar recebendo o meu ordenado da faculdade e vou ganhar uma bolsa de estudo para me manter. Então, eles vão te pagar, vão. Então, você não precisa de preocupar. Eu vou morar aqui nesse pensionato, com essas freiras, que ele viu lá, Nossa Senhora, a segurança da minha filha está aqui, não é? Então, ela vai ver. Não precisa de financiamento, não precisa. Ela vai ter quem paga. Ficou admiradíssimo, eu também. Alguém me pagar para estudar, que coisa maravilhosa. Eu nunca vi uma coisa igual na minha vida. Porque a dificuldade que meus pais fizeram, não era o meu pai só no Orives, mas a minha mãe costureira. Aquele exemplo de aquele trabalhado para pagar o colégio não foi fácil. Então, eu estava aqui sendo paga para isso. Então, eu me dediquei de corpo e alma e encontrei o retorno, que foi uma profissão maravilhosa, que foi essa que eu, então, tenho hoje, até hoje, que eu tenho ela como minha profissão e em ativa. Porque eu não pendurei a chuteira. Eu ensino aquilo que, através da minha vida profissional, eu aprendi. Eu quero passar para os bibliotecários a minha experiência, o meu conhecimento, para que eu tenha também aqueles que vêm andando, aqueles que vão me substituir no ensino da catalogação. Claro, no ensino da biblioteconomia, ela tomou outros rumos que eu não conheço mais. Os rumos da biblioteconomia que tem de ser, não são mais aquelas 4 matérias: catalogação, classificação, organização de bibliotecas, história do livro e da biblioteca. Isso que eram as matérias que eu estou me lembrando. Referência bibliográfica do Xavier Placé. Referência bibliográfica do Xavier Placé. Catalogação do Caetano Dias. A Oséias, que foi organização de biblioteca. História dos livros da biblioteca. Eu achei maravilhoso a história do livro das bibliotecas. Imagina conhecer essa história, que coisa mais linda. Agora, o Xavier Placé. Então, sim, essa é a primeira moradia. Depois eu fui morar na Ladeira de Santa Teresa, também um pensionato de freira, só que era um pensionato diferente. Era um pensionato, tinha uma freira que só dava atenção para as meninas casadoras, as que tinham namorado. Eu não, era uma menina que não tinha nem namorado, sabe? Uma estudante que está aí passando o tempo, né? Mas enfim, eu descia a pé a Ladeira de Santa Teresa e já saía à frente da Mesbla, que tem um relógio. Lá, sabe onde eu estudava? Na torre do sino desse pensionato, que tem igreja lá na Ladeira. Esse pensionato, não sei se ainda continua, preciso até de visitá-lo. Eu estudava, meu estudo daqueles 2 anos de biblioteconomia foi na torre dessa igrejinha do meu pensionato, lá na Ladeira de Santa Teresa, naquele clima tranquilo, e ouvia as batidas do relógio da Mesbla, tá? Então, descia a ladeira a pé e só subia de bonde, porque aí já era difícil de subir, então vinha no bondezinho, né? Então, eu chegava de manhã, eu já chegava uma das primeiras a chegar no curso, né? Bolsista, fazia jus àquilo, estava recebendo para aquilo. E gostava muito de ir para aquela aula, né? Estar com as colegas, porque depois eu ia para o meu pensionato e me isolava lá na torre da igreja. Mas também depois eu tinha o badalar por aí, como é que chama? Rua do Ouvidor, olhar a Colombo, olhar, né? Porque os doces estavam inacessíveis para nós. A bolsa era suficiente para só estabelecer no pensionato simples, né, com almoço e jantar e o café da manhã, não é? Então, quando chegava Xavier Placé, já tinha enchido o quadro com as obras de referência. Então,
todos os dicionários, as enciclopédias, depois passam a ser os dicionários especializados, não é? E toda aquela gama, os índices, os catálogos, e eu não sei repetir, porque eu também me distanciei, mas depois eu fiquei não só em catalogação, mas eu fiquei ótima em referência, porque eu tive de estudar 400 obras de referência para a prova de seleção da Câmara dos Deputados, obras de referência especializadas na área jurídica, sabe? Então, da Lex, da coleção de leis, daquelas enciclopédias, as grandes enciclopédias que eu conheci, tinha na Biblioteca Nacional, mas a gente tinha teoricamente essas obras. E a minha dificuldade em entender o que era uma obra de referência, levei tempos para poder assimilar. E ele falava, e eu tinha de decorar aquelas palavras do Xavier Placide. Obras de referência eram aquelas obras que não foram escritas para serem lidas do princípio ao fim, mas se tirar dela uma informação. Eu falei, o que será isso, meu Deus? Para eu visualizar, eu não tinha vivência de biblioteca, eu não conhecia a biblioteconomia. E para assimilar aquela definição de que era uma obra de referência, depois eu vi, depois eu lembrei provas e provas de concurso de referência bibliográfica, que depois foi minha colega na primeira biblioteca de governo que eu trabalhei, foi na biblioteca do Ministério Extraordinário para o Planejamento Econômico. O ministro era Roberto Campos, um ministério que foi criado para extraordinário, não era para continuar, ele foi criado para aquele momento, Ministério de Planejamento, que hoje é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que no meu livro eu dou a história, quando é que começou esse ministério, em 1936, com o Conselho de Cultura e tal, e que foi mudando de nome. Eu dou a remissiva explicativa do caminho desse ministério, não é? Ou seja, dos nomes que eles tiveram, DASP, Departamento Administrativo de Serviços, tem a história dele no meu livro, para catalogar, fazer uma remissiva explicativa, que é a história desse DASP, que mudou de nome, começou pelo Conselho e tal, e foi até chegar hoje, nesse ministério hoje, que é de Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Eu fui a primeira bibliotecária de lá, desse ministério que funcionava no 6º andar do Ministério da Fazenda, ali na Avenida Antônio Carlos, que é daquele ministério antigo, daquele prédio. Isso já depois de outros empregos até chegar ali. Também tem outras histórias. Essa é da história mesmo particular, que eu vou também, quero escrever depois que eu fizer o RDA. Que esse é que vai dar Ibope. A minha história fica só nos bastidores. Lídia, eu acho assim, eu fiquei sabendo que ela foi inquirida, né? Foi lá questionada, e ela saiu-se tão bem que aqueles inquisitores lá tá, ficaram maravilhados com a criatura. E eles saíram ilesos. Não foram, sabe? Não, parou ali. Ela encantou a mesa, né? Quer dizer, eu estou falando, isso eu recebi já da secretária, que já nos deu essa informação. Porque ela encantava. O charme, o jeito, o ser carioca, eu nem sei se essa vaqueira era carioca, também não sei. Tinha um charme todo especial. Mulher de ministro, né? Aquela coisa, a Osés também era muito chique. O Xavier Placide, um professor de acordo com um professor universitário. A Lídia, ela como professora, eu acho assim, ela falou muito da profissão, ela encantou como bibliotecária, mas não como aquela professora de catalogação. Eu não me lembro, o que eu aprendi mesmo foi com o Caetano. O Caetano era aquele que introduziu realmente ao meu conhecimento de catalogação, né? Então, me lembro até
não sei se vai entrar aí já, mas também a gente pode cortar. Nunca me esqueço e repito isso nas minhas aulas, às vezes, aqueles exemplos dos nomes, dos sobrenomes compostos, que são expressões que você não pode inverter, porque você tá infringindo a língua e ao que ele expressa, né? Então ele dava um exemplo muito característico, que era, veja bem, se vocês pudessem, se fossem inverter o nome de um autor, colocando a última parte do nome, essa é a regra geral, se você inverte e coloca como a primeira, em certos casos você não pode fazer essa inversão, porque você vai infringir a uma regra que você vai mudar o significado daquela expressão. Por exemplo, Castelo Branco, Monte Verde, por exemplo, Campos da Paz. E aí ele dava um exemplo que eu nunca me esqueci, que era Laís Boa Morte. Morte, vírgula, Laís Boa. Ele deu esse exemplo, nunca me esqueci desse exemplo, que aí caiu, porque a Laís era linda, uma bibliotecária linda. Não sei se já faleceu a Laís Boa Morte. Não sabe? Foi para Brasília, foi recebida no aeroporto com buquês de... Eu sei essa história nos bastidores da biblioteconomia, né? Que a gente fica sabendo das histórias. Laís Boa Morte, que foi recebida no aeroporto com um buquê de rosas, não sabe? Porque ela está chegando bem recebida por aquele que a queria em Brasília, né? Então, são as coisas que tem também de cortar, que isso não pode sair. São as histórias, aquelas que a gente não prova nada, né? Só se escuta a respeito. Mas eu conheci catalogação com Caetano Dias. Organização de biblioteca com Oséias. Ela dava um trabalho, e que eu já sabia, que Natália me avisou, que tinha um trabalho escrito, que a gente passava por todo o caminho que o livro faz quando entra na biblioteca. Porque a gente falava em livro, né? Nós não tinha outro material a não ser livro e folheto, que era o nosso dia a dia naquela época. E olhe lá, para se chegar também ao livro, que também não é com tanta facilidade, como eu não tive tanta facilidade para chegar a ele, não é? Então, tinha de fazer todo aquele caminho de quando o livro chega na biblioteca. E era o trabalho que a Oséias dava, como um trabalho, até para nota final e tudo, era esse, o caminho que o livro fazia para chegar até a ser usado pelo usuário, não é? Então, o que eu fiz antes mesmo de começar as aulas da Oséias, eu parti para a biblioteca do Ministério da Educação, que era bem ali perto do curso, e estava disponível, e eu fui lá e fui conversando com as bibliotecárias ou quem estava no atendimento, e fui pegando todo o caminho, as fichas coloridas da encomenda do livro, o livro que entrava por doação, por compra, qual o caminho que ele tinha, e a pessoa ia me dando os folhetos, os impressos àquela época, com todas as fichas, os registros, aquela papeleta que vem no livro, que coloca a data de empréstimo. Hoje é tudo automatizado, vocês estão fora daquele ambiente, tudo de impresso, tudo formato físico, né? Então, como que o livro era tratado, a ficha que você fazia, aí que eu ia entender o que era catalogação. Não tinha ficha ainda na fonte, ainda não era uma coisa tão familiar como depois ficou, né, que a catalogação era exatamente para depois se colocar como a catalogação na fonte, que a Câmara Brasileira do Livro ficou especialista, não é? Porque ela era e ainda é mantida pelos editores, Câmara Brasileira do Livro, não é de bibliotecários, mas é de editores, né? E que tinha esse serviço que as bibliotecárias da Câmara Brasileira do Livro fazia a catalogação, que é o tal do CIP, Dados Internacionais de Catalogação na Publicação, CIP. Isso é um serviço, gente, próprio e de propriedade da Câmara Brasileira do Livro.
mas a gente usa indevidamente. Mas a gente vê que também nós colocamos uma ficha catalográfica e devemos ter a preocupação de fazê-la bem feita, porque hoje os conselhos têm uma portaria, talvez uma resolução do conselho, que para quem fizesse a catalogação na fonte, tem de colocar o nome do bibliotecário e o CRB, para identificar, para que esse bibliotecário se conscientize da importância dos dados que ele vai fazer. Ele não vai só receber pelo trabalho, ele tem seu nome a zelar pelo trabalho que ele está colocando ali e que deveria servir como substituto da catalogação numa biblioteca. E, no entanto, a gente tem de questionar muito essas catalogações, que são feitas por pessoas, até os próprios editores nas gráficas, eles, sem conhecer, eles acham que eles podem repetir aquela ficha, que é fácil, é só repetir. Ah, é o mesmo livro, vamos repetir. E desconhece. Hoje não, hoje cada vez mais evoluído, né, o conhecimento, os editores estão também se conscientizando da necessidade do bibliotecário junto ao trabalho editorial. Não é? O seguinte, não galguei o primeiro lugar com essa intenção, mas pelo fato de estar ali para isso, por que não? Se fiz o máximo, fazia os trabalhos o melhor que podia, sabe? Então tudo que me apresentava, eu também apresentava o melhor. E assim consegui, então, ter esse primeiro lugar. Voltei para Diamantina, sabe? Depois que terminei o curso. Eu vim com essa finalidade, fazer biblioteconomia, para voltar ao meu trabalho de escrevente datilógrafo ainda, não é? Na faculdade de odontologia. Só que voltei, fiquei meio sem lugar em Diamantina, fiquei sem lugar assim. Eu não me via mais me enquadrando, depois da liberdade de 2 anos, morando num pensionato, presa num pensionato, mas era a liberdade do Rio de Janeiro que eu tinha, né? E voltar a morar com os meus pais, né? E mesmo trabalhando, mas voltei ali trabalhar com os meus pais, meu pai principalmente, mais bravo ainda, nem a gente conversava, não tinha liberdade assim nem de conversar com o pai. Mas enfim, voltei a trabalhar e fiquei de olho. Me candidatei então a uma bolsa de especialização no IBBD. E por coincidência, naquele ano, era pesquisa bibliográfica em ciências médicas. A odontologia nada mais é que um campo médico, de saúde. Então, eu me candidatei pelo meu primeiro lugar na Biblioteca Nacional e estar na Faculdade de Odontologia, né, que é uma área de saúde. Então, eu ganhei, o IBBD me deu essa bolsa de estudos. O que eu fiz nessa bolsa de estudo também, nesse curso de especialização já era diferente. Eu não tinha pessoal assim normal, se tinha, eu não tive consciência, são só bolsistas mesmo. Aí já eram aqueles bibliotecários já trabalhando em bibliotecas e que queriam então fazer algo mais. Era como se fosse a extensão, porque o nosso curso de bibliotecário era relacionado, ou talvez, eu não sei, à Universidade do Brasil. Era assim que era tido, que era a Universidade do Brasil, o curso de biblioteconomia não era dependia, era relacionado, que era a única. Eu não sei se outras universidades existiam naquela época, porque eu não tinha conhecimento dessas outras bibliotecas, desses outros cursos de biblioteconomia. Aliás, era só esse aqui e o de São Paulo, não é? E depois, então, a formação, assim, o código que nós aprendemos, né? O Código da Vaticana, né? Por isso que eu sei catalogação, o Código da Vaticana, que eu já tentei entrar na Biblioteca Apostólica Vaticana, já tive nos corredores dela 2 vezes, mas não abrem. Não é qualquer pessoa que entra ali, não é? A Biblioteca Apostólica Vaticana. A Eliane May teve a chance de entrar, porque estava com um grupo de grandes professores lá em Roma, e esse professor, um expoente, abriram as portas da Biblioteca Apostólica e ela entrou junto. Entendeu? Eu tive essa chance.
Mas enfim, mas estudei pela Vaticana, então minuciosa, né? Então, eu recorro muitas vezes quando há problemas assim de catalogação, eu vou lá também para ver como é que era a Vaticana e como se talvez continue daquela forma, as mesmas regras ou não. O que eu fiz também? Aí foi quando eu conheci Alice Príncipe Barbosa. Aí sim, aquilo era a professora, que Alice, a professora de classificação, tinha um médico que dava história da medicina, aí já na história do livro da biblioteca. História da medicina, porque o nosso curso é de especialização em medicina, pesquisa bibliográfica em ciências médicas, né? Então, ciências médicas é mais amplo que puramente medicina. Então tinha história da medicina, tinha classificação que era classificação CDU e Dewey, que a gente também estudou na Biblioteca Nacional, e que quem era o professor de classificação, que eu não me lembro, eu lembro só do IBBD, quem dava essa classificação, que era Alice Príncipe Barbosa, Célia Zaia, que dava então referência, e o nome era mais rebuscado, eu não me lembro bem o nome da matéria, e que eu também fazia os trabalhos da Célia Zaia. Ela guardava esses meus trabalhos, porque todos eu tirava 100, sabe? Porque eu também esmerava. Eu partia em campo e fazia o melhor, o mais florido possível. Eram como se fossem trabalhos, teses de doutorado, ou então que eram verdadeiros trabalhos assim, não sabe? Ilustrados, não sabe? Ia atrás das ilustrações e fazia datilografia em máquinas emprestadas. Então, eu dava mesmo o jeito para que fosse o melhor. E aí, o que aconteceu? Eu também tirei o primeiro lugar na especialização. Nesse primeiro lugar de especialização, que eu tinha os colegas também de todos os estados do país, eu tinha os colegas do Ceará, do Maranhão, tinha de todos os lugares, de Minas Gerais tinha uma também, uma moça linda, de cabeça branca já, esqueci o nome dela, vocês vão ver pelas fotos também, eu tenho algumas fotos. Então, aí a gente lembra, talvez, para lembrar os nomes, né? Tem também da formatura, na missa no Santo Antônio, a nossa formatura, não sabe? Tem tantas colegas que já se foram ali. Então, eu quero dizer o que é do primeiro lugar. Quando se tirava primeiro lugar no IBBD, o que acontecia? Eu fiquei sabendo depois, né? Mas tirei o primeiro lugar. O que me deram no dia da minha formatura? A minha mãe mandou um vestido tão bonito para mim, sabe? Mini saia, de gripirre branca, e meu pai veio assistir a minha formatura no IBBD, no auditório, que era ali em frente ao Santos Dumont, né? No edifício de agricultura que era o IBBD, funcionava ali, e eu então recebi um presente, o prêmio do primeiro lugar, me chamaram para receber o presente. Eu recebi um volume pesado, com folha dourada, papel dourado, um laçarote dourado, sabe? Quando eu recebi, eu vi o peso daquilo, era pesado. E eu fiquei louca para saber o que seria aquilo. Caixa de bombom não era, porque era muito pesado. Aí quando eu sentei e abri, o que era? Era um Petit Larousse Illustré, uma enciclopédia francês. Eu abri, depois de certa admiração que é aquilo, uma enciclopédia num único volume físico, né? Enorme, pesadão. Aí eu falei, mas francês, presente de grego. O que eu vou fazer com isso? Leio em francês e a explicação em francês vão ficar na mesma. Tornei a fechar. Era um presentão. Por quê? Qual era a razão daquele presente, vocês sabem? Era uma bolsa de estudo na Sorbonne, em Paris.
Agora, o que é que aconteceu com a Antônia Mota de Castro até aquela época? Ela já era livre no Rio de Janeiro. Ela já tinha uma profissão, ela já tinha uma especialização e ela já tinha um empregão. Ela já estava, sim, depois desse curso, eu ainda fui depois para um emprego na Fábrica Nacional de Motores, a primeira bibliotecária da Fábrica Nacional de Motores, que tinha sido o diretor da fábrica, que se preocupava com a biblioteca lá, correu os lugares que ele tinha possibilidade de encontrar bibliotecários para irem para a Fábrica Nacional de Motores. Mas as professoras maravilhosas que tinham no IBBD, né, que era Célia Zaia, Alice Príncipe Barbosa, eu nunca vi. Se eu tivesse, gente, saído daquela aula de Alice Príncipe Barbosa, de classificação, e chegasse na Biblioteca Central da UNB, que eu tinha de classificar, tá? Catalogar e classificar, eu era tida como boa classificadora, mas eu seria aquela classificadora, porque ela ensinava a classificação, não é como eles ensinam hoje em dia, não. Eles dão um título, não sei como é que é o ensino de vocês, ela ensinava dissecando a tabela, assim que vocês têm aula. Sabe, aquelas analíticas, aquilo tudo, eu não sei mais repetir, porque já está muito distante aquele meu conhecimento. A gente trabalhava com a tabela em inglês, eu com meu pouco inglês, e eu conseguia. Ela ficava assim, tem gente que já fez a prova toda, eu classificava, não sabe? Porque eu entendia de como fazer, o que pegar ali para juntar ao número, não sabe? Aquela complementação, não só no Dewey, como também a CDU mais ainda, você tinha de compor os números, que também não era nem próprio para livro. A CDU é feita para documento, em que você precisa de detalhar o geográfico, a forma, a língua, não é? As analíticas, aqueles pontos todos, é para documento e não para livro, que você tem de limitar, porque você está limitado ao número de chamada. É aquilo que vai levar o livro à estante, que vai ser o lugar dele, o endereço dele numa estante, não é? Então, é mais adequado o Dewey, que foi criado exatamente para livro, não é? Então, também com um número menor e que especifica aquilo que a gente precisa para essa finalidade, que é a colocação do livro na estante, não é? Para fazer o número de chamada. Que mais? Assim, aí só dizer, o que eu fiz? Eu fui para Sorbonne, entrei para o mosteiro de Beneditina, mosteiro de clausura das irmãs monjas beneditinas em Belo Horizonte. Morro Santa Lúcia, onde eu ia falar 20 minutos por dia. Uma cela onde eu ia ficar. Uma cela, parece até de prisão, nada mais é do que só que uma prisão de livres, de pessoas que estão ali porque querem, porque escolheram, porque, aliás, nem escolheram, foi escolhida segundo aquelas que têm, ou aqueles também, os monges que têm a vocação, eles são escolhidos, eles não escolhem. Eles são escolhidos, antes Deus é que chama. E você tem aquela tendência a ir ou não, aceitar ou não o convite. E eu fui tirar a prova. Eu tinha emprego, ótimo, sabe? Eu tive um empregão, eu ganhava 17 mil reais na faculdade de odontologia, emprego federal, sabe? Não como bibliotecária, não, ainda era datilógrafa. E aí fui para a Fábrica Nacional de Motores ganhando 60 mil. Era muito dinheiro. As minhas colegas me chamavam de 60. Eu comprei relógio Tissot suíço para ir para o mosteiro. Fiz um enxoval para ninguém botar defeito. Botas, que era para ir para a horta, para plantar lá no mosteiro. Minha mãe fez meu hábito. Já era hábito de mangas compridas e saias compridas pretas, touca preta. Eu já entrei como postulante naquele mosteiro. Minha mãe chorava, a costureira fez meus hábitos. E meu pai falava, eu vou lá falar com aquelas monjas, não receba essa menina.
ela não sabe o que quer, ela é doida, ela não sabe o que quer. Ele não queria que eu viesse, ou que fosse para lá. Então, aí eu fui. Aí me pergunta quanto tempo ficou lá. Com enxoval, perfeito, cobertores, os lençóis, nada bordado. Era monja, mas tudo do bom, da coisa boa, de qualidade. Eu tinha dinheiro para isso. Quer dizer, eu me preparei para entrar, então, para ser monja. Fui tirar a prova, né? Tinha de ver, se eu não experimento, aliás, eu não fui para experimentar, eu fui convicta. Eu achei que realmente era a hora de me decidir. Não era ir para Sorbonne, que elas também ainda não tinham me proposto ir para Sorbonne. Acho que ficaram até aliviadas, porque eu nem quis, porque quem foi a quarto lugar. Não foi a primeira, foi eu, né? Então, não foi para Sorbonne, foi para Londres. A pessoa, a menina, escolheu Londres para fazer uma especialidade, eu não sei nem bem o que foi, porque eu me distanciei também. Distanciei do BBD e fui para o mosteiro. E aí, com tudo, deixei tudo e fiquei lá. Entrei só com a roupa do corpo e o meu enxoval de monja, para ser futura monja. Só que eu fiquei lá, entrei 7 de outubro e saí dia 7 de janeiro, 3 meses apenas. Mas aí, depois de um mês, talvez quase 2, é que a ficha caiu. É que eu vi onde eu estava. Porque para mim era tudo novidade. Era como é que fala? É o desvendar daquele mistério. O mistério do mosteiro, tá? Eu não sabia que era curiosidade, talvez, né? E achava que era vocação. Talvez até fosse, mas eu não via aquilo. Eu ficava pensando. Agora foi o tempo que eu mais conversei com Deus. Eu conversava até em voz alta, para Ele me escutar melhor. Porque eu não tinha contato com nenhuma monja também. Eram 20 minutos de fala com as postulantes. Aquelas que também estavam experimentando e procurando saber se era ou não era a vocação. Então, elas também não tinham vivência daquilo, né? Mas eu me entrosava com elas, queria saber de onde elas eram, né? Sabe? Conversas amistosas que não eram nem deveriam ser ditas ali. Eram mais voltadas para aquilo que nós estávamos procurando. Mas eu tinha também de distrair naqueles 20 minutos de fala, 20 minutos por dia. Fora disso, o silêncio. Então, aí é que por 3 meses eu vi que não era o meu lugar. Voltei para o Rio de Janeiro. Comecei minha profissão realmente no trabalho. Olha, saindo do mosteiro, eu fiquei 1 semana. No Rio? Escuta bem, eu cheguei, veja bem, eu vim sim, eu estava lá querendo sair. A monja, a abadesa, com quem a gente nem falava abadesa, era distante. E você sabe, eu nem a via, porque era tudo era grade. Era uma forma, clausura, tá? Então, era como as carmelitas descalças aqui de Santa Teresa, né? E lá das beneditinas, que hoje estão mais abertas. Mas então a abadesa viu, falou assim: Antônia, você fez tudo para vir, você largou tudo, que era um bom emprego, que era a Fábrica Nacional de Motores, foi antes de eu ir para o mosteiro, tá? Só que aí eu pedi demissão, teve um químico, engenheiro químico, doutor Orlando, que frequentava a biblioteca e estava sempre em contato comigo, quando soube, aquela Antônia que trabalhou aqui, ele foi ser monja. Como? Aquela moça foi ser... Eu estava até interessada em mim, mas ele não se manifestou. Então, quer dizer, perdeu a oportunidade, ou eu talvez também... Não era o meu destino, tá? Então eu fui, né? Tá. Mas aí, a abadesa falou, você se preparou e tudo, mas você quer realmente... Não. Eu quero ser autêntica. Se não for para ficar aqui dentro desse esquema, ser autêntica, procurar ser, que a gente nunca é, mas a gente procura ser de qualquer jeito, eu vou ficar lá fora. Eu vou ser uma pessoa livre também de ser o que eu quiser ser. Não precisar ser uma monja de uma forma não muito adequada, né? Saindo do esquema, aquilo da fala,
daquilo, um esquema que é aquilo, é a procura da santidade, que nós também como católicos devemos ter essa função, procurar a santidade. Mas ali é uma forma mais rápida de se santificar, porque tem tudo para canalizar para a santidade. Todo o ambiente, as limitações e toda nos leva a caminhar, talvez mais rápido ou não, depende do jeito do caminhar, né? Então, mas então eu tenho realmente de libertar. Aí o que aconteceu? Eu vim para o Rio de Janeiro com uma menina, uma minha amiga, que frequentava o Mosteiro de São Bento aqui comigo, nas missas e tal, e que despediu, me levou para Belo Horizonte, quer dizer, até pegar um ônibus para ir para Belo Horizonte, para Semônia, e despedimos e tal. E ela foi passear no mosteiro lá. Elas estão ainda, frequentam o mosteiro, são ainda católicas e tal. E elas então me trouxeram para a casa delas, porque eu também vim sem eira nem beira, nem eira, porque sem emprego. Mas o que é que eu trouxe comigo? Eu deixei minha mala lá, a mala com tudo que eu levei. Só trouxe o meu tissô, esse eu levei. Por que eu ia deixar um tissô para quem? Que monja queria aquele meu relógio? Aquele meu pessoal, eu trouxe ele comigo. Vesti a sainha e a blusinha que eu tinha entrado, né? Voltei a ter o sapato que ficou lá também, lá guardado. E recebi um envelope. Foi a coisa mais triste e que foi a mais providencial que eu recebi. Um envelope com 20 mil reais. O que era aquilo? Foi o dote que eu tive de vender anel de formatura, que eu já tinha gasto todo o dinheiro do trabalho e tudo, aquilo que eu tive de comprar, tudo para ir para o mosteiro, inclusive esse reloginho de sol importado, suíço. E então, eu já tinha gasto, então vendi meu anel que meu pai fez para mim, com 2 brilhantões, sabe? Vendi aquilo para poder ter aqueles 20 mil réis, era dinheiro para o dote para entrar no mosteiro. A gente pensa, usura, né? Cobrar de aquela que quer entrar como monja, pedir quase uma assinatura para se entrar, não é? E, no entanto, eu recebi de volta aquilo, foi aquilo que, se a monja quiser um dia sair, ela tem um começo, ela tem de botar o pé no mundo, pelo menos saber onde é enfiar a cabeça. Recebi de volta o meu dote, os meus 20 mil reais. Mil reais o quê? Mil réis, né? Daquela época. Em 1962, eu não sei mais que dinheiro era, muda tanto que a gente não sabe. E aquela menina, que é minha amiga daqui, me trouxe para a casa dela. Então morei aqui em Fátima, uma semana, não sabe, com ela. É muito triste, chorei. Eu chorei quando eu vi aquele envelope. Que coisa mais triste. Eu fui com alma, eu fui querendo ficar. Mas eu vi que não dava certo. Aquilo, acho que foi a coisa mais certa também que eu fiz. Sem arrependimento nenhum. Mas naquele momento estava doído eu ter de soltar aquilo que foi o meu projeto de vida, era aquilo. Tá? E ainda eu deixei tudo para quem quisesse ir e não tinha possibilidade de se preparar para entrar. Quantas pessoas que querem, não tem meios para se preparar para ir, não é? Claro, o dinheiro sim eu trouxe, porque eu precisava dele para começar a vida. Então, fiquei na casa dessas minhas amigas, chamadas amigas portuguesas. Portuguesinhas, sabe, iguais a mim, solteiras, rezadoras e tal. E aí, com uma semana, eu tomei pé. Eu já podia, não sabe, levantar a cabeça e botar um passo à frente. Olha para você ver como Deus é bom. O primeiro jornal que eu abri, eu vi a procura, procura-se bibliotecário para fazer teste. É uma firma aqui no Rio de Janeiro que fazia seleção para bibliotecário para mandar para órgãos. Não era um órgão mesmo que precisava, que fazia o curso, a prova de seleção. Era uma instituição aqui no Rio que selecionava profissionais para as diversas categorias, inclusive fizeram então a seleção para bibliotecário. Qual era a seleção? Não era uma prova escrita, porque é uma firma também que não tinha conhecimento à altura para
uma seleção de conhecimento, mas ver uma entrevista, né? Que há muitos anos foram feitas assim as seleções, através só de entrevista, dos títulos, dos aproveitamentos nos cursos, não é? Então isso é que era feita de seleção. E ali eu fui selecionada a bibliotecária para o Schering, o laboratório Schering, para fazer o quê? A indexação da revista Index Médicos. Eu fui fazer como é que fala? Indexação dessa revista. Então eles tinham pedido, tinha um Dr. Tsar, que fazia os resumos dos artigos das revistas alemãs, revistas do laboratório. Os laboratórios trabalham com toda a gama de todas as línguas, as revistas em todas as línguas, e tinha esse professor, esse doutor, um médico talvez, eu não sei qual a especialização dele, e que ele fazia os resumos dos artigos das revistas e colocava nesse Index Médicos, que dava então a oportunidade dos estudantes brasileiros de conhecerem as pesquisas através do resumo das revistas. E depois aqueles que precisavam ir à frente e procuravam a revista. Ah, aqui tem história. Estava aí no Schering, aí já o Schering, né? Então, aí que depois eu cheguei no ministério, que eu vou falar com vocês, né? No Schering, felicíssima, conheci uma colega, Áurea, que trabalhava comigo, e a gente ia almoçar juntas e tal. E depois eu comecei a ver, outra coisa, quanto que eu ia ganhar? Eu saí daqui para o mosteiro ganhando 60, era dinheiro. Quando eu voltei, em janeiro, né, do outro ano, já não era mais aquilo, sim, do jeito que o Brasil foi caminhando e tal, e a economia e tal, deixei os 60 para ir para o mosteiro. Quando eu cheguei, eu fui ganhando 100. Olha, os 3 meses que foi de largada, quando eu cheguei, eu já ganhei 40 mil a mais. Quer dizer, olha Deus como é bom. Ela veio, então eu sinto sempre a mão dele na minha vida. Claro, por que não, pai, né? E aí, comecei a trabalhar no Schering, né? Fazendo uma coisa interessante, fazia indexação, né? Não tinha experiência não, mas fui tirando daquilo que eu aprendia mais ou menos, porque eu ainda não tinha botado a mão na massa de bibliotecário, o catalogador, não tinha tido essa experiência ainda. Tá? Lá na Fábrica Nacional de Motores, eram só aqueles manuais técnicos, uma fábrica de engenharia dentro de fábrica de automóveis, né, de caminhões, que à época, o FENEME, né, era FENEME, os caminhões da FENEME. Depois é que começaram a fabricar os carros, que eram aqueles, como é que chama? Alfa Romeo, que eram também montados naquela Fábrica Nacional de Motores, né? Sim, mas por enquanto eram caminhões. E a gente só tinha, sabe, coisa simples, a gente organizava aquilo de uma maneira ainda simples, eu bibliotecária, mas não tinha também experiência tanto, mas estava ali há poucos meses trabalhando, que era ótimo, sabe? Um bom emprego, tinha condução, vinha, pegava que 6 horas da manhã, me pegava aqui na ponta aqui do Morro de Santa Teresa, o ônibus da FENEME me pegava e me levava, passava o dia, chegava só à noite, que eu ia já para o pensionato, né? Tá. Mas aí já passou aquela época da fábrica, né? E aí, estava no Schering. E quando eu comecei a ver que estavam os bibliotecários, sabe, em alguns lugares, ganhando assim mais e tudo, eu falei, acho que eu podia ganhar mais. Olha para você ver, era 100, eu não estava tão satisfeita, estava satisfeita e não estava. Também não pode parar, ficar na mesmice, né? Eu achei melhor pedir um aumento, eu já estava alguns meses fazendo o trabalho, não sabe, gostando até, e queria até continuar. Mas eu acho que eu podia ganhar mais. Então eu pedi um aumento. 160, eu acho que eu fiquei sabendo que um bibliotecário ganhava 160. Foi porque eu tomei como base o pedido de aumento, eu ganhava 100. E eu pedi um aumento de 160. Aí também era pedir demais, né? Mas enfim, eu fiz o pedido assim, olha,
eu preciso desse aumento, eu moro... Aí eu fui para um pensionato, aí já não era de freira mais não, era o colégio de salesianos, lá na rua Ibituruna, na Tijuca, sabe? Era um colégio e que tinha alguns quartos que eles tinham como hóspedes. Então eu fui morar ali, perto também do xerife. Aí eu pedi 160, olha, estou pedindo esse aumento e só posso, agora isso nunca mais eu faço, só posso continuar se eu conseguir esse aumento, porque não tem como continuar ganhando isso. Quer dizer, eu impus limite. E aí eles me chamaram, depois de analisar o pedido, eles só podiam me dar 20 mil de aumento, eu tinha pedido 60, né? E aí eu me vi, gente, acuada. Eu ia até por 80 para qualquer lugar, porque eu precisava, eu ia querer a nobreza, noblesse oblige. Eu, né, bibliotecária, querendo ser a tal, ganhar 160, como é que ia ficar conformada com 120 se eu já tinha imposto aquelas condições, só podia continuar se eu conseguisse aquele aumento. Aí eu parti em campo. Aí onde é que eu fui? Parti para a biblioteca do Banco do Brasil. Aí eu fui para as instituições maiores que poderiam, se de qualquer jeito, me acolher, não por 160, mas por qualquer preço eu iria. Porque aí é uma questão de honra. Eu tinha de sair de lá. E agora, mal ele sabia que eu estava nessa encruzilhada. Fui no estaleiro em Niterói. No estaleiro, né? É onde eu tinha visão de ter uma biblioteca em condições de me pagar alguma coisa, ou até mesmo de me acolher como bibliotecário. Não sabia qual eu ia bater em que porta, de porta em porta. Então eu fui ao Banco do Brasil, biblioteca, Centro Cultural Banco do Brasil, essa maravilha que tem aqui, esse estaleiro em Niterói. Depois eu fui geotécnica, uma firma de construções também, hoje construtora que é aquela que tem dinheiro. Gente, o que é isso, hein? Construtora que tem dinheiro. E tinha biblioteca, geotécnica. Lá fui eu também. E voltava-me com, meu Deus, Ked, né? Onde é que eu vou arranjar esse emprego? E chegava, Áurea, deixei meu currículo, deixei meu pedido nesses lugares, vamos ver se surge algum, né? Eu tenho de aqui dar um jeito de ir embora. Também não precisa de imediatamente, eu tinha de dar um jeito de canalizar a minha saída. E é um dia desses que eu cheguei, depois do almoço, já dessas andanças, a Áurea me deu notícia. Telefonaram um senhor, uma voz, não sabe, respeitável, querendo falar com a bibliotecária Antônia Mota de Castro. Uma voz respeitosa, sabe? De gente que sabe falar. É mesmo, Áurea? Será de quem? De que lugar? Geotécnica? Estaleiro ou biblioteca do Banco do Brasil? Não sei. Deixou, doutor Jaime. O telefone está aqui, doutor Jaime. Aí eu falei, quem será, meu Deus? Telefonei. Doutor Jaime, aqui é a Antônia Mota de Castro, a bibliotecária. Ah, sim, a bibliotecária que eu estou atrás. Eu já tive notícias, me deram informações. Foi quando deram lá no curso de biblioteconomia, de BBD, a dona Francisca. Eu não sei nem se ela era bibliotecária, mas ela era secretária do curso. Dona Francisca indicou a senhora, olha, se as bibliotecárias aqui do IBBD não estão aceitando, tem uma moça que fez um curso brilhante aqui no IBBD e que está trabalhando numa firma particular. Está numa firma que eu acho, quem sabe se ela vai aceitar. Se ela está numa firma particular, por que não trocar por outra particular também? Não era de governo, né? Doutor Jaime era o diretor, o chefe, o diretor, o responsável, setor de documentação do Ministério Extraordinário para o Planejamento Econômico, que foi criado naqueles meses por Juscelino, não é? E que era o ministro Roberto Campos. E doutor Jaime, o indicado político para ser o chefe do setor de documentação, assim como o chefe de outros setores mais do Ministério. Sabe? São pessoas que estão sendo levados dos órgãos, até funcionários, que tinham vínculo empregatício no governo e que foram servir ao Ministério Extraordinário. Então, doutor Jaime foi indicado, mas ele já era um funcionário, que eu não sei de onde, e que foi levado para diretor do setor de documentação.
o que esse diretor viu, o doutor Jânio, se viu diante de documentação que ele não tinha conhecimento, o que fazia um bibliotecário. Foi quando então ele foi ao BBD e recebeu esse nome, e que com o telefone, ele foi falou: ah, dona Antônia, eu preciso de falar com a senhora, não sei se a senhora ou se você, porque ele me tratou na época, e eu quero que você venha aqui, se você pode vir, não, com toda a delicadeza e educação. Ele doido para pegar uma bibliotecária que pudesse servi-lo, que não fosse aquela de nariz arrebitado, bibliotecária lá do BBD, que não ia se sujeitar a um doutor Jaime, que não tinha o conhecimento da área, talvez, não sei, né? Então, ele precisava de uma bibliotecária mais simples, né? Mais, né? Com a cabeça mais voltada para a profissão, talvez, não é? E aí, a senhora pode vir, ou a senhora pode vir, ou assim, com você. Eu falei assim, eu vou. Mal sabia ele que estava atrás do emprego. Aí cheguei, lembro tão bem, sentada aqui ao lado dele, e ele querendo me convencer da beleza do Ministério Extraordinário, apesar de ser um ministério sem corpo, sem estrutura ainda. Era extraordinário, era temporário, mas com todas as possibilidades de ir em frente, não sabe? Querendo me conquistar, como talvez ele tenha feito com outros bibliotecários, de desenhar o quadro para aquela pessoa, e ele mal sabendo que estava doido por qualquer emprego, auxiliar de biblioteca já servia. Mas enfim, aí e tal, e foi dizendo das coisas boas. Não tinha nada ainda no quadro, não tinha um quadro de funcionários, mas a tendência era clara, o governo está sempre preocupado com isso e tal. E começou a dizer das benéficas e também do lado que era o temporário, né? E eu, quieta, sem ficar lá dentro, era aquela felicidade, né? Mas com calma e tranquilidade para disfarçar. Aí é pouco, mas é o início, não tá? Mas você vai ganhar, quanto era? 150. Eu acho que era 150. Não, minto, não estou falando, a minha primeira, 200 mil. Era 100 que eu ganhava no xerife. Pedi, deram 120. Então, eu tenho carteira de trabalho com 120, que seria 120, era 100, tem lá 100 reais. Ele me oferecendo 200 mil. 200. Por isso que eu queria recordar. Essa coisa me pegou aqui de surpresa. Tem muitos anos, não sabe? Para eu eu tinha um caminho longo andando por ali para chegar. 200 mil. Eu falei, mas é só isso? Olha para você, filho. Olha, ainda, sabe, dando aquela, não era falando que coisa maravilhosa, não, mas tem possibilidade de aumento, você faz carreira, você vai ter um quadro que tem essa possibilidade. Eu acho que é um bom lugar. Eu falei, não, eu acho, mas eu tenho um contrato, eu tenho, como é que é, aquele negócio de... Rescinde. Aquilo para a gente sair da carteira. Rescindir. Aviso prévio. Eu tenho um aviso prévio, eu estou contratado. Então, mas você precisa imediato. Venha para cá imediato, eu preciso do seu trabalho. Você foi tão recomendada pelo IBBD, não sabe? Uma funcionária, uma estudante assim, brilhante, que sabe, aprendeu o que tinha de aprender, vai aplicar aqui no meu trabalho, você vai gostar muito do trabalho. Eu falei, não tem dúvida. Mas tudo bem, eu vou ver se eu consigo vir. Vem imediatamente. E aí eu vou ver se eu consigo fazer isso, né? Voltei para o xerife e falei então com o chefão lá. Infelizmente, ou felizmente, olha, eu pedi esse aumento, não é nem por isso. E é também porque eu tive uma proposta. Porque não foi nem aquilo que eu fui atrás, foi uma coisa que surgiu, né? Por quê? Por meu estudo, para o meu resultado do estudo. Foi o estudo que me levou. Para vocês estudantes, o estudo é que vai abrindo as portas e os caminhos para nós. É o estudo. Então foi o meu resultado do estudo que foi me empurrando até conquistar e chegar até onde eu estou, não é? Então, aí, infelizmente, eu queria que vocês me dispensassem do aviso prévio, porque era um ministério, era um governo,
e eles precisam imediatamente. Se eu não for, outra pessoa vai. Eu não posso perder essa oportunidade. E aí vou ganhar 200 mil. Então não posso deixar. E ele, infelizmente, nós vamos perdê-la. Estamos satisfeitos com o seu trabalho. O senhor Tissar, que é o seu chefe imediato, gosta muito. Mas eu falei, eu não posso, podemos te prender. E aí eu vim para o Ministério.